Eu vou falar como Davi falou. Eu gosto dessa passagem bíblica. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Salmos 27, o verso 4. Se quiser conferir, pode conferir. Então, era o desejo de Davi. Deva ser o nosso desejo também, estarmos sempre na casa do Senhor. Aqui é onde nós contemplamos Deus. E eu sempre digo, mas como contemplar Deus? A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Como que é a face de Deus? Mas eu sempre defendo assim: nós que estamos conectados com Deus, nós parecemos Deus. Então, olhando uns para os outros, nós estamos contemplando Deus, né? E aí, continua assim: e aprender no teu tempo. Então, aqui é o lugar onde nós aprendemos mesmo, irmãos, na vida espiritual, conforme a nossa missão bíblica, né? Nos capacita. Isto é muito importante, termos aí uma base firme na doutrina do Senhor. A igreja tem a sua doutrina, mas nós temos que estar firmados na doutrina do Senhor nosso Deus. Amém? Até Deus. Esse público para mim está pequeno ainda, hein? Vocês vão ter um pouquinho de paciência. Eu não estou vendo nem o horário ali naquele relógio. Então, não vou ser culpado não, viu? Mas a nossa reflexão de hoje está lá em Romanos 6, o verso 23. Eu vou ler. Eu transcrevi aqui no meu caderno a leitura. Romanos 6 e 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podem sentar. O presbítero já orou intercedendo por mim. Sem dúvida alguma, o Senhor fará uso da nossa pessoa aqui, na reflexão da sua palavra. Um assunto que para crente eu acho que não serve, né? Não está muito bem falar sobre pecado, porque automaticamente já fomos perdoados nossos pecados e nós sabemos, né, a gravidade do pecado que nos atrapalha para a vida espiritual. Mas vamos falar sobre este assunto hoje, irmãos. Tanto assunto na palavra de Deus para falarmos, né? Falar sobre pecado. Isso aqui seria muito bom se nós tivéssemos aqui 1, 2, 3 visitas, para que as pessoas pudessem conscientizar-se da gravidade do pecado. Mas também pode servir para nós relembrar os ensinos que nós já tivemos e assim cada dia reviver em nós, né, aquele desejo forte, ardente de afastarmos do pecado. Que a palavra de Deus é assim, ela nos previne cada dia. E o tema que eu coloquei aqui
tema que eu coloquei aqui foi o seguinte: o salário do pecado. O salário do pecado. Porque o verso diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Pronto, está aí. Mas em seguida, nós temos aqui uma palavrinha que muda totalmente o sentido da coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, né? Então, eu quero dizer a vocês que tudo nesta vida tem um custo, tá? E o valor da execução de uma obra, de uma tarefa, ela vai depender da qualidade desta tarefa, desta obra. O Valdir trabalha na pintura, né? Então, cada obra, ele tem um valor. Eu sei que tem obras que às vezes é mais simples, outras mais complicadas, né? E assim sucessivamente. Então, o pecado também ele tem um custo, e nós vamos observar aqui. De início, nós já sabemos que o salário do pecado é a morte. Ninguém tira isso, né? Bem, mas dada a qualidade da obra e os trabalhadores, uns ganham mais, outros ganham menos, mas todos ganham, né? Todos ganham. E o pecado tem o seu salário, como já falamos. Eu quero dizer o seguinte: o que vale mais ou menos o salário mínimo? Será que é isso? Brincadeira, irmãos. Não se pode brincar aí com o salário do pecado, porque é a morte. E nós sabemos que para Deus não tem pecadinho e nem pecado grande, né? Tanto um como o outro. O salário é a morte. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui, mas nós vamos ver no transcorrer da nossa reflexão alguma coisa sobre esse mal que atinge a sociedade desde lá do princípio. Lá em Romanos também 3, versos 23, que nós lemos, Romanos 6 e 23. Agora Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Né? Todos. Aqui inclui todo ser humano, todas as pessoas, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Estamos nos esforçando para chegarmos lá, mas que nós estamos destituídos, estamos. Graças à última parte do verso 23 de Romanos 6, que diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus por isso, né? Então, vamos observar aqui, continuando. Então, o pecado tem o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Não vamos esquecer disso aí. Não vem com 13º e nem com aumento, né? Ele é taxado, tá? Esse é o único salário que não tem reajuste também. Nós corremos atrás, né, dos reajustes dos nossos salários, e é necessário fazer isto, né? Mas uma coisa é certa: esse salário também do pecado nunca será reduzido. É aquele mesmo. É sério, irmãos. Eu acho que é um momento de uma reflexão para a gente
fazer realmente uma reflexão da nossa vida com Deus, principalmente, né? Principalmente. Tudo bem. Então eu diria o seguinte: alguém diz assim que o combinado não é caro, combinado sempre é combinado, né? Fiquemos tranquilos que quem pecar vai morrer, não é isso? Se nós formos lá para Ezequiel 18, verso 20, se vocês quiserem fazer uso aí da Bíblia, lá o profeta diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. E aí, Romanos 3:23 diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem escape dessa morte que está aí por vir, e já veio para muita gente. Então, mas aí eu quero dizer o seguinte: parece um contraste, né? Porque nós lemos lá nos 10 mandamentos, mas nós não vamos entrar nesse mérito aí. Mas Ezequiel, ele continua dizendo assim: olha, o filho não levará a maldade do pai. Quer dizer, se o filho pecou, quem vai pagar é o filho, tá? O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Então, de ambos os lados, a justiça do justo ficará sobre ele. Então é ele que vai gozar, né, da bênção, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Azar dele, continua na impiedade, então a sua impiedade vai cair sobre ele. Bom, mas aí a gente precisa observar, falamos em pecado, mas quantos tipos de pecado existem? São vários, né? E eu até quero acreditar que para Deus não tem pecadinho nem pecado grande, mas também os irmãos há de convir comigo que o peso para um pode não ser o peso para o outro, a medida para um pode não ser a medida para o outro, né? Acho que isso é relativo. Bem, mas aí vamos ver então quantos tipos de pecado. Eu selecionei apenas aqui 3, porque são vários. Tem o pecado da imoralidade, veja só, está em 1 Coríntios 6:18. Lá, Paulo diz assim: fugir da prostituição, foge, se afasta, né? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então este é um tipo de pecado, você peca contra você mesmo. Segundo, ira. Tem gente que é tão irado, né? Mas é pecado. Está lá em Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Então, não é proibido irar. Você pode ficar nervoso. Quem não fica nervoso? Tem certa situação, a pessoa fica explodindo, né? Mas aí diz assim, ó: irai-vos e não pequeis. Então nós temos que ter essa consciência de que o irar, como diz, pode ser humano. Nós temos que evitar de pecar. E aí então, até tem um conselho aqui que diz assim, ó: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então você pode irar de manhã cedo, né, ao nascer da manhã, e ir até quase o porzinho do sol, mas ali você tem que desfazer da ira.
daquilo tudo, daquele rancor, aquela mágoa, né? Infelizmente acontece isso com os filhos de Deus, até porque estamos vivendo ainda no sistema deste mundo. Jesus diz assim: eles não são do mundo, mas eu peço que livra-os do mal, né? E o terceiro aqui é o pecado da omissão. Tiago 4, verso 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tá? Então, deixar de fazer o bem, seja, aí tem aquele ditado, né? Fazer o bem, não olhar a quem. Isso é uma realidade. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Veja só, é o pecado da omissão. Você está vendo que a pessoa está necessitando, né? Aí, inclusive, tem uma passagem que diz assim: se você vê o teu irmão passando fome, precisando de alguma coisa, e dizer para ele assim: vai em paz, irmão, Deus te ajude, Deus te conforte, não vai resolver o problema. Você tem que ajudar ele, né? Ajudar ele a sair daquela situação. Você não pode se omitir diante de uma situação dessa. Então, irmão, voltando lá ao nosso tema, o salário do pecado é a morte. Pronto. Acabou a chance de vida. Será assim ou não? Não, não. Porque a segunda parte desse verso diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos bater em cima disso aí, não vamos esquecer nunca, porque senão o pecado vai ficar nos condenando e sem uma saída. Nós temos uma saída, nós temos, graças a Deus. E eu não sou professor de português, né, mas eu aprendi o seguinte: esse mais é o tipo das conjunções adversativas, tá? Muda totalmente a ideia de morte para a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, né, que é gratuito, é a vida eterna. Veja que maravilha. Veja como que Deus, Ele faz para nós, e Ele fez e está fazendo ainda. Então a vida é um dom de Deus, a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui na nossa reflexão, eu falei lá quantos tipos de pecado nós apresentamos, apenas 3. Mas agora eu gostaria de fazer o seguinte: o que é pecado? Que negócio é esse? Que virtude é essa? Ela é boa ou é ruim? Né? O que é pecado? Então, como eu não sou nenhum catedrático, né, mas eu fui pesquisar no dicionário da Bíblia de John Davis, um teólogo. Então ele responde, veja só: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Veja só, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Pronto. E qual que é a lei de Deus? Quem sabe responder? Todo adventista promessa conhece, né? Os 10 mandamentos. São leis e preceitos, mas a lei de Deus é os 10 mandamentos, tá? Então, John Davis também ele apresenta aqui 2 tipos de pecado. Ó, apareceu mais 2 tipos de pecado. Vamos lá. Nós já falamos aqui sobre um deles, que é o pecado da omissão. John Davis diz assim: consiste
em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena. Este é o pecado da omissão. Consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena. Então, se você pegar os 10 mandamentos, você vai entender, né? Lá do verso 3 até o verso 17, lá de Êxodo 20, está ali. Este é o pecado de omissão, deixar de fazer o que a lei de Deus ordena. E aí, se a gente fosse esmiuçar isso aqui, irmãos, nós temos a ver com, né, desde que não terás outro Deus diante de mim, né? E aí nós vamos indo, e lá tem o 4º mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Quer dizer, se fizer o contrário, está errado. Este é o pecado da omissão. Mas aí tem um segundo aqui, que é o pecado de comissão. Interessante isso, né? Eu não sabia. O pecado de comissão consiste em fazer o que a lei de Deus proíbe. Pronto. Então não terás outro Deus diante de mim. Mas se eu colocar um outro Deus diante do Deus verdadeiro, eu estou cometendo um pecado de comissão. Então John Davis apresenta esses 2 tipos de pecado aqui: omissão e comissão. Aí, eu também pesquisando lá, achei um tal de Wesley John, ou John Wesley. Diz que a ordem dos tratores não altera os viadutos, né? Na matemática é o seguinte: a ordem dos fatores não altera os produtos. Não é isso? Quem é matemático aí sabe disso. Bom, então, Wesley, ele foi um teólogo e pastor metodista. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1791, com 88 anos de vida. Tá? John Welles também, quando menino, ele perguntou à mãe. Ele era curioso. Certamente ele ouviu uma mensagem dessa natureza da nossa hoje, lá na igreja, né, onde ele congregava. Então ele perguntou: mamãe, o que é pecado? Nossas crianças já perguntaram isso para a vossa mamãe, o que é pecado? Já? Então, esse Welles aqui também, quando era menino, perguntou: mamãe, o que é pecado? A resposta da mãe: a mãe deveria ser uma mulher bíblica, né? Sem dúvida alguma. Meu filho, se você quiser julgar da legalidade ou ilegalidade de um prazer, anote esta regra. Então vamos ver que regra é essa. Qualquer coisa que debilite a sua razão, isso é pecado. Ou diminua a sensibilidade da sua consciência, isso é pecado. Ou obscureça a sua concepção de Deus, isso é pecado. Ou enfraqueça o seu gosto pelas coisas espirituais, não resta dúvida, isso é pecado. Qualquer coisa que aumente o domínio do corpo sobre a mente, isso é pecado, por mais inocente que pareça. Tá? Essa foi a resposta da mãe para o seu filho. Não podia ser agora esse negócio, né? Vamos esperar depois da igreja. Bem, então, por incrível que pareça, irmãos, o pecado se tornou no adversário número 1
do ser humano. É o adversário número 1 do ser humano. Vamos observar isso. Porém, ele se multiplica. Além de ser o número 1, ele ainda evolui, ele se multiplica. Vamos destacar aqui. Eu anotei aqui nessa questão 5 adversários que o pecado nos apresenta. Vamos ver. E ele apresenta diuturnamente, não é só lá uma vez por dia ou por semana, é diuturnamente. Ele nos persegue, tá? Então vamos observar. Primeiro, a avareza. A avareza é pecado, excesso de apego a dinheiro ou riquezas. Tem gente que é fissurado em dinheiro e riqueza. Para crente não serve isso. Nós dependemos do dinheiro, dependemos, tá? Mas excesso, né, de apego ao dinheiro e às riquezas, isso é avareza. A Bíblia condena, é pecado. Segundo, ambição, desejo desmedido de riqueza, poder, glória e etc. Isso é ambição, né? Tem gente que tem um desejo desenfreado por dinheiro, por poder. Ele quer ser poderoso, ele quer estar por cima da nada. Não importa que se prejudica alguém, mas ele quer estar lá. Então, isso aí é ambição, é pecado. Terceiro, inveja, sentimento negativo em relação à felicidade e ao sucesso de outras pessoas. É inveja, também é pecado. Tem gente que não pode ver você comprar um carro novo, ele fica doidão, né? Ou uma casa, ou qualquer um outro objeto, por mais simples que seja, mas se ele é invejoso, não importa aí o objeto, mesmo que ele às vezes não está podendo, mas ele quer. Por quê? Porque ele não pode ver o outro só com aquilo ali, ele quer também para ele. Então isso é inveja, né? Quarto lugar, a ira. Nós falamos já da ira. Sentimento de ódio, de rancor, fúria, vingança e etc. Tem pessoas que é assim, tem essas qualidades, né? Ele constrói um ódio sobre ele é rancoroso, ele é furioso e ele é vingativo. Não facilita não, porque ele faz uma vingança. Então essa é a pessoa que que é acometido do pecado da ira. Que ele só é assim porque o pecado está dominando ele. Porque do contrário não seria. E o quinto aqui, o orgulho. Conceito exagerado que alguém faz de si próprio. O orgulhoso é esse, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e ele também está por cima da nata. Conceito exagerado que alguém faz de si próprio. O orgulho impede, pessoas arrogantes de cumprimentar a gente mais simples. O orgulhoso. Por incrível que pareça, eu conheci um pastor da promessa, viu? Em reunião lá em São Paulo, eu vi várias vezes a gente descendo aquelas escadas lá,
Aqui não tem escada, senão eu ia imitar ele, né? Mas ele dizia assim: passava por você e pronto. Parece que você nem existia. Infelizmente tem pessoas assim. Não te dá atenção de maneira nenhuma. Entre os crentes mesmo tem gente assim, irmãos. Isso é pecado. Eu creio que entre nós não existe ninguém assim. Tomara Deus. Eu estou torcendo para que não exista. Pecado do orgulho. Mas eu quero louvar a ação dessa igreja aqui, ó. Vocês sabiam que essa igreja aqui, ela tem um conceito bom em outros lugares? Que aqui o povo abraça, o povo beija, o povo saúda, o povo... Não sei, talvez foi isso que me trouxe também para cá. Porque eu gosto desse tipo de carinho, viu? E é bom, isso é saudável. Nós reconhecemos uns aos outros. Afinal de contas, nós refletimos a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, né? Então, se nós conseguirmos banir todos esses inimigos que falamos aqui, banir da nossa vida, mandar embora, né? Então nós teremos uma paz permanente, uma paz que vai superar todas as demais coisas. Isso é bom para a igreja. Mas uma coisa é certa, irmãos: quase todos os pecados são cometidos em segredo. Ninguém chega assim para você e fala: vou cometer um pecado. Ou eu cometi um pecado. A nossa tendência é esconder o mal feito. Ainda bem que Deus está vendo, né? E se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Quando muitas vezes confessamos para alguém, vira um tumulto. Tem tudo isso também. Tá? Eu não sei se o conceito de vocês é o mesmo meu, mas eu prefiro ficar só com Deus em certas coisas, certos pecados. Não vamos abrir precedente aqui para ninguém sair pecando aí: oh Senhor, me perdoa, e esconder da igreja. Não. Mas tem certas coisas que, ao invés de você resolver o problema, você cria mais problema ainda. Tá? Bom, então quase todos os pecados, aliás, quase todos, não, praticamente todos, né, são cometidos em segredo. Veja só, agora eu vou lá para Salmo 139, 1 e 2, e depois o verso 23, se vocês quiserem acompanhar ele aí. Somente nos libertaremos quando compreendemos que Deus conhece até mesmo os nossos mais escondidos pensamentos. Só vamos nos libertar quando nós reconhecemos isto, que Deus conhece o nosso interior. Tá? Quem tem aí Salmo 139, leia aí para mim, fazendo por favor, verso 1 e 2, depois o 23. Salmo 139, 1 e 2. Isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu posso ficar olhando para o irmão assim, num gesto de estar sondando ele, mas eu não conheço o pensamento dele. Eu não sei o que vai no pensamento dele, mas Deus sabe. De longe Deus entende. Nós podemos estar junto com o irmão, mas não estamos sabendo o pensamento dele. Não é isso? Veja o verso 23. Quem tem?
é Deus que sonda, não é ninguém. Se nós não abrirmos a boca e confessar para alguém, ninguém fica sabendo, mas Deus sabe. Deus sabe. Agora, eu gostaria que os irmãos lessem o Salmo 139, de 1 a 24, mas não agora, viu? Porque senão vai interromper a nossa... Leia em casa, todo dia esse salmo. É 24 versículos. Então, irmãos, é o seguinte, olha, nem tudo que nos agrada é lícito. Paulo falou isso. Também nem tudo que é lícito é conveniente. Está lá, 1 Coríntios 10, o verso 23. Tá? Nem tudo que nos agrada é lícito. Nem tudo que é lícito é conveniente. Também não vamos entrar em detalhes aí, porque senão nós vamos sair daqui lá pelas 4 horas da tarde. Mas eu tenho uma coisa aqui interessante quanto à tentação. Alguém aqui já foi tentado? Quem não, né? Quem não? Tem tantos tipos de tentação, mas aqui eu tenho 3 aqui que é o mais que nos persegue. Olha, o diabo pode nos tentar. Esse é o trabalho dele. Ele é tentador. A carne pode nos tentar. A carne é a nossa inimiga também, número 1. O mundo pode nos tentar das mais diversas maneiras. Tá? Mas somos nós mesmos que pecamos. Somos nós mesmos que pecamos. Porque nós podemos repreender o diabo, mandar ele embora, né? Nós podemos dizer não para a carne e também podemos dizer não para o mundo. Nós podemos, nós temos força para isso. E a nossa força vem do Senhor Deus. Mas se o teu pecado for numeroso a ponto de você achar que não tem perdão, que tem gente, eu já encontrei pessoas dizendo: eu nem vou me envolver porque eu não tenho mais perdão pelos meus pecados que eu tenho cometido, né? Ou a tua enfermidade tão grave que, né, você acha que não tem mais cura? Não se desespere, não se desespere. Lá em 1 de João 2, 1 e 2, diz assim que Jesus é o nosso advogado. Ele nunca perdeu uma causa. E lá está assim: filhinhos, não pequeis. Então a ordem é esta. Mas aí vem a conjunção adversativa, né, que entra pelo meio. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele não cobra honorário, ele não marca, ele não precisa marcar tempo, dia para falar com você. É hoje, é agora. Que coisa maravilhosa, hein? Você gostaria de ter um advogado assim diuturnamente? Eu tenho. E é o Senhor Jesus. Eu sei que vocês também têm. No Salmo 103, o verso 1 diz assim: Jesus é o nosso médico. Ele nunca perdeu um paciente. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias que estava morto. Naquela época lá eles esperavam praticamente 4 dias. Era a autópsia que fala, né? Para constatar que realmente morreu. Então, não, Senhor, não adianta mais. Já faz 4 dias. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Tá? Então, não adianta. Jesus é o médico dos médicos. Ele conhece a tua enfermidade. Ele curou a Júlia, ele curou a diaconisa Márcia, ele já tem curado outras pessoas e vai curar ainda. Não precisa você correr lá na farmácia: Jesus, me dá esse remédio aí. Ele é o remédio.
Tá? Não vou demorar muito mais não, irmãos. Mais uma meia hora aqui. Mas eu quero contar aqui uma história para vocês. Conta-se a história de um certo ministro. Pregava com muita força sobre o pecado. Será que sou eu? Que estou hoje nessa missão aí, né? Esse ministro pregava, cada mensagem dele era sobre pecado. Ainda bem que é a primeira vez que eu estou pregando aqui. Marcam aí, viu? Então, todas as pregações dele, ele falava e fazia referência ao pecado como coisa abominável que Deus odiava. Tá? Ele pregava, mas ele dizia que isso era abominação e Deus odeia o pecado. Mas um dia, como sempre, né, parece às vezes, um membro da sua igreja foi ao seu escritório. Olha, veja só. E disse: nós não queremos que o Senhor fale assim. Assim como? Tão abertamente sobre o pecado. Intimou o pastor, né? Nós não queremos que o Senhor fale mais sobre pecado assim, com tão veemência. Qual a razão disso? Porque se nossos filhos ouvirem o Senhor pregar tanto sobre esse assunto, mais facilmente eles se tornarão pecadores. Veja a ideia desse homem. Quer dizer, parece que os meninos iam tomar gosto pelo pecado, né? Então não era para ele falar assim. Então como que ele deveria falar? Chame um erro. Em vez de você falar pecado, fala um erro. Isso é erro, isso está errado. Tá? Se parecer bem a você. Do contrário, né? Não fale mais. Não fale mais assim sobre pecado. Bom, mas ele não ficou sem resposta não. Sabe o que o ministro fez? O ministro foi a uma prateleira, trouxe um vidrinho de estraquinina, nome difícil de falar. Quem é que conhece estraquinina? Estricnina, é isso mesmo, estricnina. É um veneno. É um veneno que vem num vidrinho assim. Não sei nem para que é, mas é veneno. E no rótulo desse vidrinho estava escrito assim: veneno. Aí o ministro falou para o irmão assim: o senhor não quer que eu mude esse rótulo, né, para essência de hortelã? O senhor não quer que eu mude o rótulo para essência de hortelã? Então a conclusão disso aqui, quanto mais brando for o rótulo, mais perigoso é o veneno. Então é assim. E o jargão de hoje, irmãos, acompanhe o nosso raciocínio. O jargão de hoje tem nada a ver, né? Tem nada a ver. E por detrás desse jargão está o pecado que gera morte. Tá? Bom, eu vou fazer a conclusão aqui, e eu tenho aqui um apelo para fazer. Mas eu não estou vendo aqui pessoas que precisam de apelo. Eu estou vendo crentes aqui em Jesus Cristo, que já foi perdoado os seus pecados. Tá? A minha intenção era fazer um apelo aqui, se tivesse uma, duas, três pessoas que não pertencessem a essa agremiação nossa. Tá bom? Então, eu comecei falando, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá? Então vamos ficar com essa última parte aqui. O dom gratuito de Deus é a vida eterna que está nos esperando.
porque já fomos perdoados. Então não vamos morrer? Vamos. Salvo se Jesus aparecer amanhã, né? Que eu estou torcendo para isso, não sei. Mas se eu descer à sepultura, eu vou receber o salário da morte. Não fui eu quem pegou, tá? Para chegar a esse ponto. Mas eu também já peguei. Eu nasci no pecado. Então esse salário é mais do que justo. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém?